O Nhangatu é a terceira fase de desenvolvimento histórico de uma língua que está registrada desde o século XVI, que é o Tupi Antigo. O Tupi Antigo foi gramaticalizado pelo padre José de Anchieta e no século XVIII foi havendo a interiorização da colonização brasileira e essa língua foi se transformando em duas línguas gerais, a língua geral amazônica e a língua geral paulista. A língua geral paulista desapareceu no século XIX e a língua geral amazônica ela vai ser chamada, a partir de meados do século XIX, de Nhangatu. Então foi uma língua de grande importância histórica porque foi a mais falada na Amazônia durante mais ou menos uns 2 séculos. É uma língua de todos os membros do sistema colonial. Foi falada por colonos brancos, por escravos negros, por escravos índios de outras etnias. A experiência que a gente tem no curso de Tupi aqui é bastante peculiar, começando pelo fato de que só na Universidade de São Paulo que a gente tem o curso de Tupi, né? Ele é um curso muito importante pela estrutura que ele se propõe. A gente tem 1 ano de Tupi antigo, que é conhecer a língua falada na época do contato com os primeiros colonizadores. Só que na segunda metade é um curso mais prospectivo, ele já se volta para o Nhangatu, que é a versão do Tupi atual. E como avaliação dos alunos, nós punhamos tradução de textos. Diversos textos, diversas origens, textos de viajantes, textos, histórias infantis, textos diversos, como avaliação final. Eu fui guardando essas avaliações e tudo isso, então, redundou na publicação deste livro que traz essas histórias desses alunos, com o objetivo justamente de permitir aos leitores de Nhangatu um contato com essa cultura universal, mais ampla, não somente com aquela cultura do domínio da floresta. A minha contribuição ao livro foi uma tradução e adaptação de um conto, de uma fábula, na verdade, de um fabulista romano chamado Fedro. Eu fiz a tradução do latim para o português e depois do português para o Nhangatu. Eu falo adaptação porque o meu trabalho foi... Porque a fábula ela tem disso, ao mesmo tempo que ela é muito localizada, muito concreta, ela também tem uma universalidade. Mas para chegar nesse ensinamento geral, ela parte de elementos culturais. E para fazer a tradução, eu tive que adaptar algumas coisas. Por exemplo, a minha fábula é o lobo e o cordeiro, né? Eu tive que trocar o lobo pela onça, trocar o cordeiro pelo veado, para fazer mais sentido na cultura amazônica, que são os animais que pertencem àquele universo ali. É uma tentativa de revitalização de uma língua que está ameaçada. Como muitas outras línguas brasileiras se encontram, é necessário que elas sejam revitalizadas, fortalecidas. O caminho para isso, certamente, é o caminho da literatura. Elas precisam realmente, essas línguas precisam ser escritas. E o que a gente puder fazer para deixar registro da língua e tornar a vida dessas pessoas sempre mais aberta para novos povos, novas culturas, como nós estamos também, né? Não é cair num mito globalizador de que a gente tem que abrir o mundo e aí destruir a cultura deles. Pelo contrário, é abrir para troca.